Aleluia. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Quem está feliz? Só de chegar até a casa do Pai é motivo de se alegrar, né? Friozinho desse tá gostoso, né? Se tivesse garoando e em casa deitado seria melhor. E se tivesse uma chuva forte, uma tempestade, como que nós iríamos se comportar? Vamos ver o que o Senhor vai falar conosco nessa noite? Desde já agradeço a oportunidade por estar mais um dia na casa do Senhor e estar ministrando a palavra dEle. Agradeço ao nosso pastor Vinícius pela confiança e os demais obreiros. Amém? Livro de Marcos, capítulo 4 e o verso 35 a seguir. O Senhor, desde o início do culto, Ele já começou falando sobre que Ele é a nossa força, que Ele é a nossa esperança. E vamos ver o que o Senhor vai nos falar nessa noite. Ele já colocou algumas coisas no meu coração, mas que o Espírito Santo venha fazer essa grande obra. Quem achou, diga amém. Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhe: passamos para o outro lado. E ele, deixando a multidão, e levaram consigo, assim como... Deixa eu pegar pelo celular aqui. Eu não trouxe meu óculos. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também os acompanharam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que se foi se enchendo d'água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro ou uma almofada. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morremos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta. O vento se aquietou e fez uma completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tendes fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o mar lhe obedece? Amém? Dá mais um glória aí, vai se sentando, aplaudindo o Rei da Glória. Deus, desde o início do culto, falou sobre fortaleza, sobre esperança. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração há alguns dias. E eu só estava esperando essa oportunidade. Aí o pastor me fez um convite. E quando nós olhamos aqui para a Bíblia Sagrada, o texto nos relata que Jesus estava ensinando a multidão. Todos os seus discípulos estavam com ele. E eles estavam maravilhados, porque coisa boa é, igual o evangelista Ricardo acabou de testemunhar, você clamar o nome do Senhor e ouvir a resposta, e o nome dele ser glorificado. Agora se coloca no papel dos discípulos, você olhar e estar ao lado dele e ver as maravilhas dele, ver o ensinamento dele, que cada ensinamento ele falava por parábolas, para as pessoas melhor entender. E já era tarde, já estava noite. Eles não estavam nem preocupados com o horário, porque estavam todos na presença do dono do tempo, que ele está acima do tempo. E quando ele se despede, ele dá uma ordem aos seus discípulos: passamos para o outro lado.
Porque Jesus ele tinha uma obra a fazer naquele local. A obra não era no meio do mar. A obra não era ensinando a multidão, uma delas. A obra a qual ele tinha que fazer também era expulsar aqueles demônios que estavam fazendo festa em Gadara. A obra começou lá, ensinando a multidão. Mas ele tinha uma grande obra em que ele ordenou aos seus discípulos: passamos para o outro lado. Os seus discípulos não sabiam nem o que ia acontecer, nem o que ia chegar. Mas eles obedeceram o mestre. Entraram no barco, começaram a remar. O tempo tranquilo. Aquele mar ele é 200 metros abaixo da superfície do mar Mediterrâneo. Ali é cheio de rochas. Há grande probabilidade de ter chuva e tempestade. Alguns teólogos falam que também tem pelo lado espiritual, que tem alguns demônios, que aquela tempestade foi manifestada por demônios. E ali eles começam a entrar nessa embarcação. Eles começam a direcionar, e eles obedeceram a voz do mestre. E estão indo. E o mestre, cansado, no papel de homem, ele vai para a polpa do barco dormir. Porque alguém preparou uma almofada, um travesseiro. Alguém limpou o barco. Alguém deixou arrumado aquele travesseiro, porque se ele deitou e dormiu é porque estava confortável. Você já está começando a entender? A Bíblia não diz o nome de quem arrumou, quem colocou a almofada ou o travesseiro. Mas a Bíblia é muito clara, diz que Jesus deitou sobre ela e dormiu. Às vezes você vem para a obra do Senhor, faz algo. Deus, o pastor não está me vendo. Deus está te vendo. Eu não vou fazer isso porque não tem valor. Tem valor, continua. Arruma a almofada para o Senhor. Ninguém está te vendo, Ele está te contemplando. Aleluia. O importante é que eu vou fazer para o meu mestre. Aleluia. Cada um tem um significado diante do altar de Deus. Cada um tem um chamado. Cada um tem um propósito. Cada um tem um caminho. Mas o mais importante é que eu estou fazendo por Ele, para Ele, são todas as coisas. Sabe por que eu e você está aqui nessa noite? Porque Ele permitiu, aleluia. Se não fosse a graça do Senhor, eu e você nem levantávamos dessa cama, nem se punha de pé, nem tinha trabalhado, nem tinha almoçado. Eu bebi água, você bebeu, você comeu, você andou, respirou, e ainda teve a oportunidade de chegar na casa do Pai, e ainda não teve a vontade de adorar, de glorificar. Eu quero te fazer um convite. Alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Eu cheguei até aqui, eu vou adorar. Se eu cheguei, eu vou adorar. Alguém arrumou. Mas Jesus estava cansado, estava. Ele estava no papel de homem, de ser humano. Porque no papel de Deus, você deita, você dorme, você acorda e Ele cuidou de você. Jesus no papel de homem teve fome. No papel de Deus, Ele é o pão vivo que desce do céu. A Bíblia diz que eles estavam lá em vários barquinhos seguindo. E sabe quem é que estava com eles no barco? Pescadores. Conhece o tempo, conhece o mar. Só que você conhece algumas coisas. O que sai do teu controle, quem conhece é o mestre. Começou a chover.
começou a vir a tempestade, eles se sentiram com medo. Mas irmão Kleber, presbítero Kleber, eles estavam com o Senhor no barco, mas eles tiveram medo. O medo impõe alguns limites em nossas vidas, mas a esperança, aquele que nos fortalece, tem que transpassar o medo. Imagine eles olhando aquela tempestade, irmão. Tempestade você não enxerga. Tempestade e vento, você não consegue ver nada, você perde o norte. Você fica apavorado. Quantas das vezes a gente enfrenta algumas tempestades e perdemos o norte? Ficamos apavorados. Tem gente que chegou nessa noite aqui, está sem norte, não está sabendo para onde ir, não está sabendo qual decisão tomar. Maior problema nosso é que quando nós entramos numa adversidade, numa tempestade, numa ventania, tomamos decisões erradas. Aconteceu o problema, aí você já está com aquele fervor, você vai tomar uma decisão. Está errado. Ela custa cara. Decisões em meio a ventania e tempestade não se toma de uma hora para outra. Acalma, ei, você não vai morrer. Você não vai perecer. Você não vai morrer afogado. Essa tempestade, aleluia, eu quero te dizer uma coisa. Tem um que está lá no barco, ele só está dormindo, mas a hora que chamar ele vem, aleluia. Eu estou na tempestade, pastor Tato, e aí chama ele que ele aparece, chama ele que ele aparece. Quando ele aparece, aleluia, não tem sequer uma batalha que ele perdeu, não existe uma batalha que ele perdeu. E tem mais um detalhe, ele não deve nada para ninguém. A Bíblia diz que eles ficaram com medo. A Bíblia diz que alguém se jogou no mar? Sim ou não? Ninguém pulou do barco. Todos no meio da tempestade, sabe como que estavam? Se põe de pé, pastor Vinícius, em nome de Jesus. Se põe de pé, evangelista Ricardo. Olha aqui para mim. Sabe como eles estavam no barco? Dá a mão para ele. Tamo junto. Tamo junto. Ratacapatarabassubi. Lamato que manda retebederebessubi. Você não está sozinho, você tem um ministério que está junto com você. Você tem uma igreja que está junto. E você tem um rei dos reis que não te larga nem por um segundo. Nós estamos juntos nessa batalha. Nós estamos juntos nesse ministério. Nós vamos vencer. Não importa o que fala, deixa a tempestade. Não importa o que diz, deixa a tempestade. Não importa o que aponte, deixa apontar. O importante é que ele deu a ordem. Ide, atravessa, atravessa, atravessa. Está batendo, atravessa. Está doendo, atravessa. Está amargurado, atravessa. Ai, está doendo, atravessa.
atravessa. Por quê? Porque nós vamos remar. E não, remar na tempestade é doído, mas vamos remar, por quê? Nós estamos juntos. Lugar de fortalecimento é aqui. Quer vencer a guerra? Vamos batalhar? Vem para a casa do Pai. É aqui que Ele vai te fortalecer. É aqui que Ele vai te renovar. É aqui que Ele vai usar uma palavra profética. E Deus vai mudar o cativeiro. Tem irmão que a água bateu na canela, ele já está em desespero. Tem outros que estão enfrentando uma tempestade tão doída. E o Senhor está lá, no barco. Aí um deles teve o discernimento. E eu vou fazer uma analogia, porque a Bíblia me permite, sem ferir a parte exegética. Sabe quem está lá na polpa dormindo? O mestre. O Deus forte está lá. Você está fraco? O Deus forte está aí. Eu estou todo perdido, eu não sei o que fazer. É o maravilhoso dentro do barco. Eu estou sem rumo, sem direção. O conselheiro está lá. Pastor, faz tempo que eu já não tenho mais paz. Eu ando numa agonia, numa aflição. Ei, o príncipe da paz também está lá. Está dentro desse barco aí. O príncipe da paz dando a paz aonde ninguém pode chegar, ele chega. Está no meio de uma tempestade, de uma ventania, aleluia. O que eu faço é 00. Você quer o telefone de Jesus, eu vou te dar. Você quer o WhatsApp de Jesus, eu vou te dar. É 00. É joelho no chão. Pode chamar, que Ele vai atender. E o nome dEle vai ser glorificado. Qual que era o cenário? Tudo bom. De repente, do nada, a tempestade chegou. E se tem uma coisa que não adianta fazer, é pular do barco. Quando eu olho o grupo nosso de membros, eu vejo um monte. Só que tem alguns que não estão tendo força para chegar até aqui. E nós precisamos guerrear com eles, entrar nessa batalha, porque nós somos uma igreja, não somos apenas mais uma igreja, não. Se for apenas para ser mais uma igreja que só vem aqui ministra, não. Nós estamos diante de uma igreja que tem oração, que tem palavra, que tem profecia, que tem obra social, que tem aquele que se preocupa com o obreiro, que se preocupa com o irmão, que quando a mensagem chega diante do pastor, do líder da igreja, ele fala: precisamos socorrer, não mede esforços. Isso daí sabe o que é? Tá junto. Nós estamos, não importa o que vão falar, não importa o que vão bater, não importa o que vão se levantar, deixa se levantar, deixa falar, deixa bater. O importante é que eu estou fazendo para Ele, o importante é que eu estou guerreando para Ele. Deus vai fazer grandes coisas. O segredo não é se jogar, o segredo é se posicionar. Estou na batalha, se posiciona. Estou passando um vendaval dentro de um relacionamento, se posiciona. A porta não está abrindo, ela vai abrir. Um milagre vai chegar. E você vai cantar um hino da vitória.
Semana passada o nosso irmão Gabriel pregou que é um tempo determinado para todas as coisas. E o tempo é dele, o poder é dele. Basta nós somente se atentarmos para aquilo que o Senhor tem. Quando chamaram o conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, o maravilhoso, ele se põe de pé. Ele entra, uma palavra, ele mudou o cenário. Irmão Kleber, você está falando que a tempestade vai chegar? Ela vai chegar. O dia mau chega para todo mundo. Se não chegou, ela vai chegar. Não adianta você ficar repreendendo em pensamento, mas não está. O dia mau chega para todo mundo. O dia mau chega para todo mundo, lembra disso. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha. O dia mau chegou. Daniel foi lançado na cova dos leões. O dia mau chegou. Paulo foi chicoteado, foi preso. O dia mau chegou. Moisés com o povo todo chegou de frente ao Mar Vermelho. Um dia mau chegou. Mas em todas elas, eles se posicionaram e Deus deu uma vitória. O perigoso não é o dia mau chegar, é a sua posição. Você está entendendo? Qual é o seu posicionamento hoje com esse dia mau? Se lança na presença dele. Não é no mar, não, é na presença do Pai. Se lança na presença dele. Pai, eu preciso de ti. Eu não ando sem ti, eu não respiro sem ti. Eu reconheço que só o Senhor é o Deus da minha vida. Precisamos falar, igreja, porque Deus precisa ouvir a gente. E quando nós falamos, nós nos relacionamos com o Pai. Não tem momento e nem hora para você falar. Está dirigindo, fala com Ele. Está deitado, fala com Ele. Tem oportunidade, ajoelha, fala com Ele. O importante é você declarar: Senhor, eu preciso de Ti. Porque com as nossas forças nós não vamos suportar. Com as nossas forças nós não chegamos ao outro lado. Pelas nossas forças a gente, a vontade sabe qual que é? Se lançar no barco. E Deus, aquele que começou uma boa obra, é fiel para terminar. Você crê, serva do Senhor? Deus é fiel para começar, Ele já começou e Ele vai terminar. Aleluia. Se tem uma coisa que Deus sabe fazer, é se inclinar para ouvir a oração. Aleluia. Tem uma alma desesperada, perdida, sem direção. Labatarabassubi comandaramandácia. Satanás tentando até tirar a vida dela. Mas assim diz o Senhor, a vitória está na posição. Ele vai dar obra por completo, porque Ele é Deus. E quando ela testemunhar a vitória dela, é minha vitória, é a tua vitória. Quem falou que vai morrer não vai. Quem falou que vai partir sem Deus ter feito a obra? Não vai. Porque você vai levantar sua mão e vai falar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amado que mandará da bassobi. Ele começou, ele vai terminar. E eu vou terminar porque senão o horário vai estourar. Quando Jesus aquieta, eles ficam maravilhados. Coisa linda é Jesus aquietar a tempestade, não é? Aleluia.
Você está numa tempestade, aí Jesus aquieta. Eu vou contar uma experiência rápida de tempestade. Em 45 dias, dia 10 de fevereiro eu perdi minha mãe, de 2021. Dia 14 de fevereiro de 2021, 4 dias depois, o pastor Vinícius compartilhou isso comigo. Saí para trabalhar, estava parado em Osasco, o cara veio com uma HR e arrebentou meu carro. 30 dias sem trabalhar, 30 dias sem trabalhar, 30 dias sem receber. O pão não faltou na minha mesa. Aleluia. O pão não faltou na minha mesa. Dia 14 aconteceu isso. Eu falei, agora eu estou parado, não estava fazendo academia. Eu falei, vou fazer caminhada ali na Mel Ferreira, perto do Shopping Anália Franco. Isso foi dia 17 de fevereiro, 3 dias depois. O carro passa, o farol vermelho vai e me atropela. Tudo isso aí em tão pouco tempo. Eu só olhei e falei, Jesus, eu ainda quero te louvar por tudo, porque minha vida não foi ceifada. Tem momentos que a gente não tem nem como adorar. Estamos gemendo, a tempestade é terrível, mas só da nossa alma está gemendo, Ele recebe. Ana não conseguia orar, estava lá amargurada. Quando ela geme, ela chora, o Senhor dá. Ela queria um filho, sabe o que o Senhor deu? Ana, você quer um filho? Eu tenho um melhor, eu tenho um profeta. Você quer um filho? Eu tenho um juiz. Você quer um filho? Eu tenho um sacerdote. Você está querendo uma coisa, Deus tem muito mais para te dar. E sabe por que o Senhor nos permite passar algumas tempestades? Para lá na frente, você cantar o hino da vitória e falar, meu Deus, eu passei por isso. Às vezes Ele permite você passar por essa tempestade porque Ele quer promover uma situação melhor do que você está vivendo hoje. As tempestades, ela vai tirar a gente da zona de conforto. Mas para isso acontecer só tem uma coisa, posicionamento. Quando a tempestade cessa, o barco vai, e tem um detalhe, hein? Tinha uns barcos seguindo ele. Ninguém pulou no mar. Todo mundo junto. Quando ele chega em Gadara, olha o segredo da vitória. Ó. Ele desce do barco, aí começa o quê? As pisaduras dele, ó. A hora que ele pisa lá, aquele moço que estava endemoniado, o Senhor dá a vitória. Pode continuar remando, porque as pisaduras do Senhor vai chegar onde que você quer que chegue. Entra lá na casa da minha mãe, ele vai entrar, ele vai pisar. Entra aqui, entra lá, ele vai pisar, ele vai chegar. Porque Ele é Deus. Ele é o Senhor. O mais importante é o quê? Posicionamento. Porque Ele vai te fortalecer. Ele vai te levantar. E Ele vai abrir a porta. Porque Ele é o Senhor. Ele vai mexer onde ninguém mexe. Para as coisas começarem a acontecer. Ele muda o tempo. Ele muda a hora. Ele muda tudo, porque Ele é o dono de tudo. E nós estamos juntos. Vamos guerrear, todos de mão dada, neste propósito. É grupo de louvor, é mocidade, é grupo das crianças, são os obreiros, são a membresia, todos em um só propósito. Não importa ministério A, ministério B, ministério C. Se importa com o ministério que você está. Porque você tem muito para guerrear e Deus dá vitória. Nós só vamos vencer dessa maneira. Todos juntos num só propósito. Amém? Eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam o Senhor.